Boa tarde, galera. Todo mundo curtiu aí Johnny B. Good? Rock and roll na veia. O mundo antes da pandemia, exatamente. Alguém botou muito bem aí, Arthur. Isso aí, é o mundo antes da pandemia. Que saudade do bom e velho rock and roll, né? Da muvuca, né? Do tumulto, né? Isso aí, galera. Bom, gente, sejam bem-vindos. Vocês estão chegando agora, né? Vocês perderam aí Johnny B. Good, perderam, já era, né? Gente, o professor Bruno Bagunça, infelizmente, está resolvendo os problemas pessoais dele, né? Ele teve uma perda aí recente aí de uma pessoa muito próxima dele, então ele pediu para eu substituí-lo prontamente. Estou aqui, né? Livre, leve e solto, com a nossa matéria de filosofia e sociologia. Hoje, se tudo der certo, entraremos no grande monstro da filosofia, que é Sócrates. Se tudo der certo, hoje a gente entra em Sócrates. A gente vai fechar o Max Weber hoje, né? Que a gente fechou o Emile Durkheim na nossa última aula, e aí hoje a gente vai adentrar ali, fechar o Max Weber para deixar a matéria redondinha para vocês, tudo bem? Qualquer dúvida, lembrando, vocês, né, libera o microfone aí, pode perguntar, pode jogar no chat também, sem problema nenhum, ok? Então, o que a gente veio estudando na nossa última aula? A gente veio estudando os dois grandes nomes da sociologia, que é nada mais nada menos do que Emile Durkheim e Max Weber, né? O Emile Durkheim, que é o pai da sociologia, é o fundador da sociologia moderna, é o cara que fez da sociologia uma ciência, com aquelas duas visões de mundo, né? A visão organicista e a visão mecanicista. A visão organicista é como se a sociedade funcionasse como um grande organismo vivo, que é uma herança lá de Aristóteles. E a visão mecanicista é como se a sociedade funcionasse como uma grande máquina, que é uma visão de Galileu Galilei. Então, ao tentar compreender o funcionamento da sociedade,
A sociologia de Emile Durkheim é uma sociologia funcionalista, isso a gente viu na nossa última aula, né? O Emile Durkheim, uma das instituições mais importantes, um dos conceitos mais importantes para ele é o conceito de instituições sociais. Instituições como família, igreja, escola, Estado, polícia, né? São os pilares da sociedade. É aquele conjunto de regras e comportamentos que normatizam a vida em sociedade, que variam de acordo com o tempo, mudam ao longo da história, mudam de cultura para cultura. E essa ideia de instituições sociais nos ajuda a entender aquilo que ele chama de consciência coletiva, que é o conjunto de crenças, sentimentos comuns que são compartilhados por indivíduos de uma mesma sociedade. E aí a consciência coletiva se impõe sobre a consciência individual. O indivíduo é um produto do meio. A coletividade se impõe sobre a individualidade. A consciência coletiva, quanto ela for maior, quanto maior é a consciência coletiva, né? Quanto mais conjunto de crenças, sentimentos que são compartilhados e que são comuns, maior também é a coesão social entre os indivíduos. Mais eles se sentem parte, mais eles se sentem incluídos naquela sociedade. Um outro conceito muito importante de Emile Durkheim, que nós vimos também, é o conceito de fato social, né? As coisas, como o próprio Emile Durkheim chama, né? Modos de agir, pensar e sentir, todo fenômeno social produzido pelo homem vivendo em sociedade. E o fato social, para ser um fato social, precisa ter 3 características, né? Coercitividade, exterioridade e generalidade. Quando é que um fato social é coercitivo? Quando o fenômeno se impõe sobre o indivíduo, quando ele exerce alguma normatização, força o indivíduo a alguma adequação. Quando é que ele é exterior? Quando o fenômeno existe antes mesmo do indivíduo. Ele é anterior ao indivíduo, ele é exterior ao indivíduo, e existe independente da vontade do indivíduo. E ele é geral quando ele é um fenômeno que se envolve uma grande coletividade e se repete ao longo do tempo. E o fato social pode ser de 2 tipos, o normal e o patológico. O normal é aquele que obedece uma certa regularidade, enquanto o patológico foge à regularidade, né? E aí, todas as vezes que eu tenho quadros sociais patológicos, eu tenho um quadro de anomia social, em que os laços sociais se afrouxam, existe ausência, desintegração das normas, das regras, os indivíduos têm dificuldade para distinguir o que é o certo e o errado, né? Isso tudo a gente viu na nossa última aula. Falamos também da divisão social do trabalho, que é as diferentes formas com que nós, seres humaninhos, nos colocamos em relação social uns com os outros. E aí eu expliquei para vocês, segundo Durkheim, quanto maior a divisão social do trabalho, mais complexa é a sociedade. Falei também de um outro conceito de Durkheim, que é o conceito de solidariedade, né? É aquele conceito que parte da ideia de que é o modo como os indivíduos se relacionam, dando sentido às suas ações sociais uns para com os outros. Então, a divisão social do trabalho estimula a solidariedade. E aí nós temos 2 tipos de solidariedade, né? A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica existe lá naquelas sociedades pré-capitalistas, pré-revolução industrial, ditas primitivas, né? Enquanto a solidariedade orgânica é mais comum, mas nas sociedades complexas, pós-revolução industrial. Tudo isso a gente viu na nossa última aula. Aí a gente falou dos tipos de suicídio, falei de suicídio egoísta, que predomina no Ocidente, que está ligado principalmente a quadros de depressão. Falei do suicídio altruísta, que é aquele suicídio em favor de uma causa, de uma crença individual ou coletiva, geralmente uma crença romantizada, irracional. Falei do suicídio anômico, causado por questões externas, como crise econômica, guerras, fases de instabilidade social, momentos de pandemia, e aí, nesse momento, impera o quadro de anomia social, e aí o indivíduo perde a razão para viver. Então, o suicídio anômico está profundamente relacionado a quadros de anomia social. E o 4º tipo de suicídio, que é o suicídio fatalista, né, que é o oposto ao suicídio anômico, que é quando o indivíduo não suporta as regras, as normas sociais que lhe é impostas, e ele comete suicídio, ele tira a própria vida. E aí eu fiz uma comparação, né, falando de Max Weber, entre Weber e o Emile Durkheim. O Max Weber tem uma sociologia compreensiva, enquanto o Emile Durkheim é uma sociologia funcionalista. O Max Weber faz uma abordagem qualitativa, enquanto o Emile Durkheim está preocupado com a abordagem quantitativa. O Emile Durkheim está preocupado com a quantidade de fatos sociais. Já o Max Weber está preocupado com a qualidade das ações sociais dos indivíduos.
E aí nós começamos a trabalhar alguns conceitos de Max Weber. Trabalhamos o conceito de modernidade. Segundo Max Weber, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa inauguraram a modernidade. O mundo pós essas duas revoluções é um mundo moderno. Ser moderno é não só modo de pensar, agir e sentir, como é um pensamento filosófico, um contexto da história humana. E a partir desta modernidade, em que o homem adota uma postura mais racional frente ao mundo, ocorre um declínio das formas mágicas, espirituais, religiosas de explicar o mundo. O homem vai gradativamente caminhando em direção à razão e abandona a fé. Esse fenômeno é um fenômeno que ele chama de desencantamento pelo mundo. Mas nós vimos, né? O Max Weber não previa a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essas duas grandes tragédias que custaram milhões de vidas humanas fizeram com que os homens, mais uma vez, se reencantassem pelo mundo, abraçando a religiosidade. Sem contar que vieram fenômenos como, né, a mercantilização da fé, as igrejas que abraçaram os meios de comunicação como rádio, TV, internet, etc., e aí ganharam muitos seguidores, né? Hoje, por exemplo, em pleno século XXI, em pleno ano 2021, né, a ciência está sendo desafiada a ocupar, mais uma vez, o lugar da religião, graças à pandemia, né? Se é que podemos falar graças, né, à pandemia. Que coisa, não? Que coisa. E aí falamos da ação social. A ação social que é o objeto da sociologia em Max Weber, né? É toda ação, conduta humana dotada de algum sentido. E aí são 4 tipos, né? Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. A ação tradicional é aquela motivada por costumes, tradições, hábitos, crenças, passados de geração para geração. A ação afetiva é aquela ação movida por sentimentos, impulsos, emoções. A ação racional com relação a valores é aquela ação movida por aquilo que o indivíduo acredita que é o certo e é o errado. Então, obedecer, por exemplo, um sinal de trânsito é uma ação racional com relação a valores. Já a ação racional com relação a fins é motivada com base na busca por atingir algum resultado. E quanto mais características uma ação tiver, mais forte, mais sentido ela tem para o indivíduo e para os que estão à sua volta, tudo bem? E agora a gente vai entrar em um outro conceito muito importante de Max Weber, que é o conceito de tipo ideal. É o método que ele usa para estudar o mundo em que vivemos, tudo bem? Então vem comigo, galera. Deixa eu compartilhar aqui deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso material. Vou botar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Professor, depois escuto o lado vazio do sofá. Lembrei de você, que a cada música, a cada 5 palavras, 10 são café. Que delícia, né? Café. Que delícia, né? Essa música é perfeita. Vou ouvir. Vou até anotar aqui para não perder. O lado vazio do sofá. O lado do sofá. Vamos lá então, galera. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o material, tá? Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Tá aparecendo para vocês? Sim. Tem alguma tarja na frente do slide ou o slide está normal? É normal, né? Tá normal. Beleza, então, galera. Então, o que a gente pode perceber, né, a partir desses 2 grandes nomes, Émile Durkheim e Max Weber? Enquanto Durkheim ele procurou construir seu objeto de pesquisa baseando-se na metodologia das ciências naturais, com método quantitativo, estando preocupado, portanto, com a quantidade de fatos sociais, o Weber tentou inserir na sociologia uma perspectiva mais historiográfica de interpretação. Para Weber, né, não se pode ignorar o caráter, digamos assim, particular e específico de cada formação cultural e também, claro, de cada indivíduo. Importante, a particularidade das ações de cada indivíduo. Não se pode ignorar o indivíduo em detrimento do coletivo. Enquanto Max Weber, enquanto Émile Durkheim valoriza a coletividade, o Max Weber valoriza a individualidade. Olha que legal isso, né? Então vamos lá, galera. Então Weber vai desenvolver o seu próprio método de pesquisa, que servirá de instrumento para a interpretação da sociedade.
que ele chamou de tipo ideal. O que é um tipo ideal, professor? A gente, é muito comum que nós, na nossa natureza humana, nós idealizamos o mundo que vivemos. Nós idealizamos, né, relacionamentos e nos frustramos às vezes. Idealizamos trabalho, né? A gente entra no trabalho e aí não era aquilo que a gente esperava. Nós idealizamos um copo de café, né? Aí você toma um café, nossa, tá frio, né? Você se decepciona. É muito comum que nós, na nossa capacidade pensante, nós venhamos a idealizar o mundo. O que é um tipo ideal? É uma ferramenta metodológica de pesquisa, é uma construção mental da realidade, é um modelo idealizado que funciona como uma espécie de parâmetro, como ponto de referência para comparar. Então, vamos conceituar o que é o tipo ideal. É uma ferramenta metodológica de pesquisa, é uma construção mental, uma ferramenta metodológica de pesquisa, é uma construção mental, ok? De certa forma, idealizada, tá? Idealizada. E como é que eu aplico essa ideia do tipo ideal, professor? Eu vou usar um exemplo aqui clássico com vocês. Vou usar o exemplo do capitalismo e do socialismo. Porque muita gente diz assim, ó, o socialismo nunca existiu de fato, e realmente nunca existiu. O socialismo de verdade foi um fiasco, e realmente foi, se transformou em grandes ditaduras. O socialismo mesmo, como pregava Karl Marx e Engels, nunca existiu de verdade. E eu estou para dizer que também o capitalismo nunca funcionou do jeito que, né, os seus teóricos também defendiam, não. Tá? Vamos comparar, então? Vamos pegar o tipo ideal aqui, ó. Vamos ver como é que funciona na prática, tá? Vamos pegar o tipo ideal do socialismo. O que o socialismo pregava? Lá, aquele socialismo de Karl Marx e Engels. Pregava, defendia uma sociedade mais justa e igualitária. Então, o tipo ideal do socialismo era uma sociedade mais justa e igualitária. Só que, porém, todavia, no entanto, quando você estuda os países ditos socialistas, comunistas do mundo, o que se percebe? É que terminaram como ditaduras de esquerda, terríveis ditaduras de esquerda. Então, nós temos ditaduras de esquerda. Vamos pegar como referência o stalinismo na União Soviética, o maoísmo na China de Mao Tse-tung, Cuba de Fidel Castro, a Coreia do Norte do Kim Jong-un, a China, tá? Então, de certa forma, todos esses países ditos socialistas, que pregavam uma sociedade mais justa e igualitária, terminaram, na verdade, como uma ditadura de esquerda. Terríveis ditaduras de esquerda. O tipo ideal, como nós idealizamos, e a realidade. A realidade, de fato, são ditaduras. Então, professor, socialismo de verdade nunca existiu? Nunca existiu, gente. Socialismo de verdade, de fato, como Karl Marx e Engels tanto pregavam, não passou dali do plano das ideias, de uma idealização, ok? Agora, olha o capitalismo. O capitalismo também não funciona como todo mundo acha que ele funciona, não. O verdadeiro capitalismo defende o quê? O livre mercado. Qual é o tipo ideal de capitalismo, né? Que defende o livre mercado, defende a livre concorrência, defende a livre iniciativa, o livre comércio. Que lindo, professor. Esse é o capitalismo que nós queremos, né? Exatamente, é o capitalismo que nós queremos. E aonde é que esse capitalismo de livre, tudo livre existiu? Não lugar nenhum, gente. Porque, na verdade, o que a gente assiste no mundo capitalista que vivemos hoje? Nós vemos um mundo marcado por existência de monopólios e oligopólios. Onde surgem trusts, cartéis e holdings. Professor, o que é trust, cartéis e holdings? Você provavelmente já estudou lá na geografia. Já estudaram lá na geografia? Trust, cartéis e holdings? Não, ainda não? Não estudaram ainda, galera? Ainda não. Beleza. O que é um trust? Um trust é quando empresas se fundem controlando o mercado. Exemplo, professor, a Sadia e a Perdigão se fundiram, formaram a BRF Food.
que hoje no Brasil ela domina, monopoliza a produção de proteína animal, quer seja de vaca, de porcos, galinhas, tá? Cartéis são acordos entre empresas de um mesmo ramo para controlar preços, controlar produtos, controlar a produção. É muito comum os cartéis de postos de gasolinas. E os holdings é quando uma única empresa compra ações de várias empresas e monopoliza o mercado. A Unilever, a PepsiCo, a Coca-Cola são exemplos de holdings, tá? Então, trustes, cartéis e holdings, o que eles fazem? Dominam o mercado, monopolizam o mercado e acaba com o livre mercado, a livre concorrência, a livre iniciativa e o livre comércio. É isso que acontece, gente. Quando essas empresas monopolizam o mercado e passam a exercer controle sobre tudo que é produzido, entende? Então, o tipo ideal é lindo, é idealizado, entende? Nós idealizamos relacionamentos. Ai, pronto, encontrei a mulher da minha vida, né? E pronto, ela te trai, né? Nós idealizamos uma escola, nossa, a escola é massa, perfeita. Aí vem a pandemia, caramba, poxa vida, não é? Tava tão legal as aulas online, presenciais, aí você se frustra. Isso é perfeitamente normal, natural, isso é da nossa existência humana. E a gente tem que idealizar mesmo, porque ao idealizarmos, a gente lança uma perspectiva de um mundo melhor. A gente lança a perspectiva de algo melhor, de uma existência melhor, de um mundo melhor para nós. Então, sim, vocês não só devem idealizar, como devem idealizar, ter um pé nas ideias e um pé na realidade. Então, a realidade é uma coisa, as ideias são outra coisa totalmente diferente. Então, o que é o tipo ideal? É uma ferramenta de comparação, é um método de pesquisa. O que o sociólogo ele vai fazer, então, professor? Ele vai selecionar as características do objeto. Então, olha o caminho para você fazer, aplicar esse método. Selecionar as características do objeto. Eita, nós! Foi lá para trás. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu botar aqui com 12. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Vou botar aqui. Botar aqui. E aqui. Professor, pode falar. Você pode repetir depois, fazendo favor, o significado desses 3? Claro, sim, vou até colocar aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, o sociólogo, ele seleciona as características do objeto de pesquisa. Se o objeto de pesquisa é o capitalismo, seleciona as características dele. Logo depois, você estabelece uma comparação entre o ideal e o real. E aí, através dessas características, se faz uma comparação entre o ideal e a realidade. O que é o ideal? O que as pessoas pensam que é o ideal do capitalismo? E o que as pessoas estão vendo que é a realidade? O que as pessoas estão vendo como real do socialismo? E o que as pessoas pensam ou idealizam? Né? Então, é um método comparativo. Então, vamos estudar a desigualdade? Como é que é a sociedade que a gente idealiza? Tá? Vamos estudar a sociedade como ação social, ok? Como é que é a sociedade que a gente tanto luta quanto defende? Uma sociedade com mais justiça social, uma sociedade com menos desigualdade social, uma sociedade em que todos têm as mesmas condições, as reais condições. Só que o que a gente vê? As condições podem até ser a mesma. A realidade é a seguinte, as condições podem até ser as mesmas, ok? Porém, todavia, no entanto, a realidade social de cada um é distinta. Então, como que você vai colocar um indivíduo que estudou a vida toda em escola pública e um indivíduo que estudou a vida toda em escola particular para fazer a mesma prova? E pior, vamos pegar um período de pandemia, como é que você vai colocar um menino de escola pública que mal teve aula online, porque não tinha nem internet no celular, e um menino de escola particular que teve acesso a videoaulas, aulas online, aplicativos, plantão tira dúvidas com o professor, ele tinha, qualquer momento ele podia baixar os livros no celular, no iPad, iPod, iPod, ou seja, como é que você vai colocar esses dois alunos com realidades distintas para fazer a mesma prova? Ou seja, a realidade é a mesma para todos. Porém, mais todavia, no entanto, as condições sociais são distintas. Então, como é que eu vou analisar isso? Eu vou fazer uma comparação. Para isso, eu uso essa ferramenta metodológica, que é o tipo ideal. Tudo bem? Então, o tipo ideal é uma ferramenta metodológica criada pelo Max Weber, é uma construção mental, uma idealização para fazer uma comparação entre a realidade e aquilo que nós idealizamos sobre a realidade. Tudo bem?
Só para fechar aqui, galera, trusts, a palavra-chave para você entender trusts é fusão, quando empresas se fundem. A palavra-chave para você entender um cartel é acordo, quando empresas fazem acordo, por exemplo, para controlar preços, controlar a produção. E a palavra-chave para a holding é controle, acionário. É quando empresas passam a monopolizar, dominar o mercado a partir do controle acionário de outras empresas. Exemplo de trusts, cartéis e holdings. Tudo bem? Dúvidas, galera? Vamos lá. Perguntas? Todo mundo entendeu essa ideia de tipo ideal? Sim. Beleza? Ok, Luísa. Show de bola. Então vamos para frente, ok? É mais ou menos essa ideia aqui, galera. Ó. Olha o tipo ideal, meninas. Olha que beleza, né? Olha, o tipo ideal é tipo a expectativa, não tem? Mas aí, na realidade, olha que coisa meio esquisita, diferente, né? Meio amassadinho, né? Olha o tipo ideal, meninas. Olha aqui, ó. Olha a expectativa. Olha, quando na realidade... Ou os homens bonitos, né? Vai ser bonito assim? Não é possível, gente. Isso deve ser Photoshop, né? O cara desse aqui não pode ser desse jeito, não. Com esse nariz perfeito, esse queixo perfeito, esse maxilar perfeito, esse cabelo perfeito, esse olho perfeito. É tudo perfeito, tudo simétrico. Como é que pode isso, gente? Olha esse homem Thor. Vai ser bonito assim lá em Asgard, né? Asgard, sei lá. Vai ser bonito assim lá em Asgard, né? Brincadeira, Bruno. Não tem nem como concorrer com os caras desses. Olha o tamanho da nareba, tudo desproporcional. Nariz maior que a cabeça, né? As orelhas meio uma torta, uma para lá e para cá. Uma entrada aqui assim, né? O cabelo a gente joga aqui para cá para tentar fechar um pouquinho. Então não tem como concorrer com os caras desses, não, né? Esses são a realidade, idealizado, né? Que a realidade é bem distinta, como vocês podem perceber, né? Mas, enfim, são homens bonitos mesmo. Né? Eu não tenho problema em achar que é um homem bonito, não, tá, gente? Esses homens são bonitos mesmo. Isso não vai, pode falar, gente. É um homem bonito, pode falar aí. Isso não vai prejudicar a sua masculinidade, não, tá? Enfim, né? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. E um outro... Pode falar, amiga. Às vezes eu percebo que as pessoas... Eu, pelo menos, acredito que sejam sinônimos, né? Mas, no caso, não. Na realidade, foi mal. Tipo, comunismo. Tem gente que trata comunismo e socialismo como sinônimos, mas eu acredito que tem uma diferença, né? Sim. Porque, pelo que eu entendo, o comunismo é aquele momento em que são os trabalhadores que pegam como é que se diz? O Estado e tomam o poder, né? E o socialismo passa a ser quando não precisa mais desses trabalhadores, né? Não é isso? Mais ou menos. Você está certa quanto capitalismo, socialismo e comunismo não seria a mesma coisa. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a ideia que Marx defendia, tá? O que Marx, não só Marx, como Engels também defendia, que é o capitalismo. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui, né? Segundo eles, o mundo é como uma escadinha, tá? Uma escadinha. Primeiro você passa pelo capitalismo, deixa eu colocar aqui o capitalismo. Aqui, ó. Aí, meu filho. Primeiro você vai passar pelo capitalismo, depois do capitalismo você vai para o socialismo, e depois do socialismo você vai para o comunismo. O comunismo seria a última etapa de desenvolvimento do que ele chama de as forças produtivas e as relações sociais de produção. Não se preocupe, nós vamos falar disso na nossa aula sobre Marx, tá? E aí, o que é esse momento do socialismo? É quando a classe trabalhadora toma os meios produtivos, toma as fábricas, as indústrias, toma o Estado. E aí tudo está sob controle da classe trabalhadora. Aí eu pergunto para você, qual foi o país no mundo, dito socialista, qual a classe trabalhadora tomou o poder? Né? Nenhum país no mundo a classe trabalhadora de fato tomou o poder. Ah, professor, teve a Comuna de Paris, 72 dias, se eu não me engano, e depois os burgueses retomaram o poder. Então, nenhum país no mundo chegou ao socialismo. E aí, finalmente, quando o socialismo tivesse consolidado e as condições sociais estivessem ideais, segundo Karl Marx, o mundo avançaria para o comunismo. No comunismo não existiria Estado, não existiria polícia, governantes. Porque todo mundo sabia o que fazer. Não existe propriedade privada,
não existe dinheiro. Como assim, professor? Como é que as pessoas vão viver? Não precisa de dinheiro. Quem disse que precisa de dinheiro para viver? No comunismo não precisa. As pessoas vão trabalhar? Vão continuar trabalhando, mas vão receber o quê? Vão trabalhar pensando no bem comum. Eu entro em sala de aula, dou a aula, ninguém vai me pagar nada pela aula que eu vou dar e eu também não vou receber nada. Ok? Mas, professor, como é que você vai comer, alimentar? Eu vou descer da escola, a escola que não é minha, não é de ninguém, é comum, é de todos. Eu vou descer, vou até uma padaria, lá tem uma pessoa trabalhando naquela padaria, trabalhando não por dinheiro, mas pensando no bem comum. Eu vou pedir um pãozinho com mortandela, pedir um cafezinho duplo de 500 ml e vou mandar para dentro. Não vou pagar, não precisa precisar pagar nada. O filho daquela pessoa que trabalha, que me serviu o café e o pãozinho, ele estuda comigo e também não precisa pagar nada. Professor, mas isso é muito idealizado? Talvez, né? Talvez muito idealizado. Mas não se preocupe, a gente vai falar disso. Mas você está certa, amiga. Realmente, socialismo e comunismo não é a mesma coisa. Muito embora as pessoas confundam, jornalistas confundem, reportagens de jornais confundem, pessoas que nunca leram Marx confundem mesmo, né? Principalmente quem não lê Marx, com aí que vai confundir mesmo, né? Enfim, né? Não sei se vocês sabem, mas recentemente Cristo foi acusado de ser comunista, tá? Não sei se vocês acompanham as últimas notícias, mas Cristo foi acusado de ser comunista. Que coisa, não? Que fosse o inverso, fosse primeiro ocorresse o comunismo e depois o socialismo. Fiz essa inversão. Não imaginava. No livro, nos dois livros clássicos de Marx, que é o Manifesto do Partido Comunista e o Capital, essa ideia mesmo, dessas etapas. O comunismo seria o último degrau, né? O último a ser alcançado, né? Okay? Ai, sinceramente, como eu tenho Instagram, né, de vez em quando eu fico olhando as notícias que vão aparecendo no feed. Aí tem tanta gente falando que estão querendo que o Brasil se torne comunista, que eu fico tipo assim, ai, gente, eu tenho vergonha de vocês, sinceramente. Tipo, aonde que o Brasil vai se tornar comunismo? Tipo, nem existe país nenhum que é desse gênero. Eu sempre digo, amigo, existem 3 tipos de pessoas que você não deve discutir coisa alguma. São pessoas ignorantes. As pessoas ignorantes são pessoas que, né, têm acesso ao conhecimento, mas não vão atrás. Ok? As pessoas ignorantes, por falta de acesso do conhecimento, você pode até ajudá-las, mas não é sua obrigação. E as pessoas mais inteligentes que você. Essas pessoas você não deve discutir nada, né? Agora, aí você pergunta a uma pessoa dessa, qual mesmo foi o livro de Marx que você leu? E ela vai falar, nenhum. Aí fica difícil, né? Por isso que eu sempre bato na tecla. A gente tem que ler, tem que estudar, tem que buscar. Aí eu vi um videozinho na internet de um blogueiro. E o blogueiro é especialista em quê? Não sei. Né? Aí sim tá mais certo ainda. Né? É difícil, tá? É muito difícil. Mas, enfim, a gente vai chegar lá, eu vou falar dessas fases do desenvolvimento das forças produtivas, vou falar de Marx, vou falar do capitalismo, do socialismo, do comunismo, mas quando a gente falar de marxismo, lá nas nossas aulas de sociologia, tudo bem? A gente vai debater um pouquinho sobre esse preconceito que a esquerda sofre hoje, essa ideia maluca de que o Brasil vai ser tomado por comunistas. Gente, eu já fui chamado de esquerdopata. O que é uma pessoa esquerdopata? Essa palavra existe? Esquerda, a gente sabe o que é, né? Patos, doença, né? Alguém de doente de esquerda, entende? Já fui chamado de esquerdopata, de esquerdista, sabe? Eu lembro que uma vez eu fiz uma postagem assim, ó, os 10 acertos de Marx. Nossa, teve gente que levantou da catatumba para falar que eu era comunista, enfim. Aí você perguntava, mas você leu Marx? Aí a pessoa, não preciso ler essa bobagem, não. Ah, então tá explicado por quê, né? E aí depois eu fiz as 10 erros de Marx, a mesma postagem, 10 erros de Karl Marx. Nossa, a galera que era marxista veio me atacar também, dizendo que eu era coxinha, de que eu era bolsonarista e etc, etc. Aí eu perguntava, mas você leu? Eu li. Tá, mas aonde é que está dizendo isso que você está falando? Não te interessa, não, vai ler você. Tipo, né? Vontade de morder o cotovelo. Então, esse tipo de pessoas também você não deve discutir nada, enfim. Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai discutir sobre isso futuramente, tá, gente? Não se preocupa não, que a gente vai falar de marxismo, comunismo, aí vocês vão entender que é uma bobagem sem tamanho, tá?
Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat. Turubum. Turubom? Turubom. Bolso. São maravilhosos. Então, vamos lá, galera. Continuando, então, aqui. Ok? E outro conceito muito importante trabalhado por Max Weber é o conceito de formas de dominação, tá? Ou tipos de dominação. No campo das ciências políticas, o Max Weber, ele estudou as formas como nós, seres humanos, nos colocamos em relação social uns com os outros. E ele vai dizer o seguinte, olha, o tempo todo tem algum grau de dominação, menor ou maior de dominação, ok? Nesse exato momento existe um grau de dominação partindo de mim para com vocês, meus alunos. Vocês prestam atenção em mim, vocês estão focados na minha aula, então existe uma dominação, uma relação de dominação que eu estou estabelecendo com vocês. Existe relação de dominação entre o padeiro a qual você vai comprar pão, entre o policial que passa na sua rua e você, entre um político e você, ou seja, o tempo todo existem relações sociais de dominação. E o Max Weber define esse estado como uma relação de homens que dominam seus iguais. Então, como conceito, o que é tipo de dominação? É uma relação entre homens que dominam seus iguais. Mas essa dominação é uma dominação legítima. É uma violência que ele considera como violência e dominação legítima. Por que ela é legítima, professor? Porque tem aceitação. Legítima. Porque tem aceitação. Se há aceitação, é uma dominação, é uma violência legítima, tá? Violência que não está no sentido de agredir alguém, não é essa a ideia, tá? A violência está no sentido de que alguém submete a outrem. E toda submissão remete a algum grau de violência. Não precisa ser uma violência física, por exemplo, ou violência psicológica, não precisa nada disso. É uma violência porque é uma dominação, e é uma dominação legitimada, tudo bem? Então, uma violência, uma dominação legítima, tá? E o Estado, ele é considerado por Weber um aparato administrativo e político que detém o monopólio da violência legítima. Então, o Estado, ele detém, ele possui o monopólio da violência legítima. Quando você elege um candidato, você está elegendo uma autoridade. Quando você obedece a um policial, a um guarda civil, um guarda militar, você está obedecendo uma autoridade do Estado. Então, o Estado, ele possui um monopólio da violência legítima. Por exemplo, o que aconteceu com o nazismo de Adolf Hitler? O nazismo dominou o Estado passou a monopolizar a violência, que em alguns graus não era legítima coisa alguma, né? Porque impôs campos de concentração a milhões de judeus. Então, o Estado passa a ser um aparato jurídico-administrativo que impõe a violência legítima. Por que é legítima? Porque os indivíduos aceitam. Você pode falar o que for, pode até não concordar, mas Bolsonaro foi eleito, entende? Você pode não concordar, mas Dilma tinha sido eleita. Você pode discordar, mas o poder da maioria, isso significa que a violência legítima existe dentro do Estado, tá? Através do poder da influência do voto da maioria. E aí, galera, o Weber, ele vai dizer o seguinte, que as relações sociais, elas são marcadas por interesses comuns e divergentes. Vocês têm interesses, eu tenho interesses. De um lado, entre homens que dominam seus iguais. Ou seja, o tempo todo existe relação de dominação. O tempo todo existe uma relação de dominação legítima a qual os homens aceitam. O tempo todo. Vocês, nesse exato momento, estão aceitando a minha dominação sobre vocês. E quais são os tipos de dominação? São 3, ok? São 3 os tipos de dominação. O primeiro tipo é a dominação tradicional, que é aquela obediência às tradições, os costumes. Então, é aquela que faz referência à obediência a tradições e costumes, tá? Então, toda vez que você obedece tradições e costumes, você está obedecendo uma dominação tradicional.
é aquele poder patriarcal, é o poder de alguém mais velho, é um poder patriarcal de alguém mais velho, dos mais velhos, ok? Eu sempre fui ensinado assim, respeitar meus avós, respeitar os mais velhos. Nossa, ai de mim se eu respondesse alto os meus pais, que são os mais velhos, sem contar que eles são os meus pais. E ai de mim se fosse, né, respondão mal criado com os meus avós. Nossa, era um tapão no pé da orelha que ficava ouvindo um zumbido uns 3 semanas. Era uma pancada no pé da nuca que ficava meio catando cavaco uns 4 dias. Então, eu fui ensinado a obediência aos mais velhos. O que é isso? É uma dominação tradicional, a qual os mais velhos exercem sobre os mais jovens, ok? Esse poder patriarcal que é passado de pai para filho, né? Um poder que é passado de geração a geração, de pai para filho, ele é considerado natural, espontâneo, herdado, é considerado hereditário. É um poder hereditário. Me dá um exemplo, professor. Um rei. Quando um rei passa o trono para o seu filho primogênito, eu tenho uma dominação tradicional. Quando necessariamente um pajé assume a liderança de uma tribo, é uma dominação tradicional. Então, todo aquele poder passado de pai para filho, enraizado nas tradições, nos costumes, enraizado naquela ideia de que o poder é hereditário, é uma dominação tradicional. Tudo bem? Professor, então o que a rainha da Inglaterra, né, aquela velhinha que insiste em viver, que tem mais de 190 milhões de anos, a Elizabeth II, aquela velhinha, ela tem dominação tradicional, porque é da tradição, é da cultura dos ingleses a questão da monarquia, tudo bem? E existe a dominação racional legal. Essa dominação racional legal é quando o indivíduo, né, ele aceita, ele obedece a um sistema de regras elaborados de maneira racional. Então, faz referência a uma obediência a um sistema de regras elaborados de maneira racional. Deixa eu colocar aqui mais para cá. É uma dominação racional legal. Quando existe uma concordância entre os integrantes do grupo. Existe uma concordância entre os integrantes do grupo. É quando existe, por exemplo, todo um aparato de construção burocrática. Uma dominação racional é simplesmente uma dominação legal. É aquela dominação legalizada pelas leis. É uma dominação legalizada pelas leis, que foram construídas pelos próprios cidadãos. Entende? Então, quando você obedece às leis de trânsito, obedece a um policial, você está obedecendo a uma dominação racional legal. Quando você, né, elege um presidente, elege um governador, um deputado, um prefeito, um vereador, você vai estar obedecendo uma dominação racional legal, tudo bem? Por quê, professor? Porque você está obedecendo a algo que foi estipulado por lei. A lei determina que sejam eleitos. Se você for à urna e eleger o cara, você deve obediência a ele, entende? Precisamos concordar com tudo? Claro que não, né, gente? É óbvio que não. A gente pode protestar sim, afinal de contas, vivemos um país democrático de direito, né? Pelo menos até agora vivemos. Não sei se alguém tem um golpe, tomou o poder lá em Brasília, mas até ontem, até agora há pouco, que eu saiba, estava tudo normal, né? E, finalmente, a dominação carismática, que é aquela crença nas qualidades do líder. Ela parte da crença nas qualidades do líder. Professor, que tipo de qualidades são essas, né? Qualidades como, por exemplo, né, coragem, heroísmo, inteligência, simpatia, né, ou mesmo, em alguns momentos, supostos dons sobrenaturais. Então, eu vou destacar aqui, ó, coragem, heroísmo, simpatia, ok? Heroísmo, simpatia, você pode destacar ainda, né? Dons sobrenaturais, supostos dons sobrenaturais, né? Você pode destacar ainda, né?
uma grande capacidade oratória, tá? Propaganda, oratória e muita propaganda para fazer o líder, para fazer aquele indivíduo que tem essa dominação carismática. Vamos pegar uma referência boa aqui na história? Hitler. Hitler era visto como um herói para a Alemanha, um salvador. Um homem que tinha coragem de enfrentar aquele mundo que foi os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. Um homem que tinha uma simpatia como nunca, amado, idolatrado pelo povo alemão, chamado de Führer, tá? Que possuía, inclusive, dons sobrenaturais. Que coisa, não? Um pastor de uma igreja possui dons sobrenaturais. Possui uma visão heróica, simpatia, uma boa oratória. Se você pega, por exemplo, né, alguns líderes, eles chegam a acumular dominação carismática e dominação racional legal. Era o caso de Hitler. Gente, Hitler não tomou o poder. Hitler foi escolhido como chanceler em 1933. Depois, em 1934, quando Hindenburg, presidente da Alemanha, morreu, ele também foi escolhido como chanceler e presidente. Então, não pensem vocês que Hitler chegou ao poder tomando o poder com uma ditadura. Pelo contrário, ele chegou ao poder democraticamente, ok? Então, Hitler, ele exercia uma dominação racional legal e também exercia uma dominação carismática. E quanto mais formas de dominação você acumula, mais persuasivo, mais forte, mais legal é a sua dominação, tá bem? Meu caso como professor, galera, não é algo ligado à tradição. Não. É a racional legal? Se você estivesse numa escola com todo um projeto político-pedagógico, com um conjunto de regras da escola, aí sim, você me obedeceria, porque está lá no estatuto da escola, você deve obedecer ao professor. Racional legal. É carismático? Muitos de vocês, às vezes, assistem minha aula, prestam atenção no que eu estou falando, aceitam a minha dominação, porque acreditam na minha capacidade, na minha oratória, nos meus dons, que não é sobrenatural, é claro, mas na minha capacidade de transmitir conhecimento, etc, etc. Então, eu exerço em algum grau dominação carismática e em algum menor ou maior grau dominação racional e legal. Tudo bem? E aí, vamos pegar outro exemplo? O Papa. O que vocês acham que é o Papa? Opa. Papa, dominação carismática, racional legal ou tradicional? Eu acho que tradicional e dominação carismática. Vamos lá, tradicional, perfeito, porque é da tradição da Igreja Católica manter o pontífice, a autoridade maior da instituição, da igreja, né? É tradicional e é carismática também, porque é uma crença nos dons sobrenaturais dele. Se prepara todo um conjunto de oratório, de propaganda em torno da igreja, em cima daquela figura sagrada aos olhos da igreja. Bem? Beleza, vamos pegar uma outra referência? Quando você tem, por exemplo, né, o síndico do seu prédio. O síndico do seu prédio, escolhido em reunião, escolheram o cara, votaram no cara, o síndico do seu prédio. Que tipo de dominação? Eu acho que deve ser racional legal, né? Porque Racional legal. Perfeito. Por quê? Existe toda uma burocracia dentro do condomínio. Isso, uma burocracia, uma concordância, uma dominação com base nas leis, que são as leis do condomínio. Perfeito, ok? Difícil isso aqui, galera? É assim que cai no Enem, tá? Cai para você saber distinguir os tipos de dominação, ok? Beleza? Podemos continuar? De boa. Boa? Vamos lá, então. E aí, para a gente fechar essa nossa aula de Max Weber, nós vamos falar do clássico, o grande livro dele, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu tenho esse livro em PDF. Professor. Se alguém tiver curiosidade, eu envio para vocês depois esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Pode falar, alguém ia perguntar aí. Eu ia perguntar se o seu WhatsApp está aberto. Eu acho que não sei, deixa eu ver aqui. Tá. Ah, é aluno. Ele está fazendo barulho. É aluno mandando, deixa eu fechar aqui. Pronto, resolvi o problema. Aluno mandando trabalho. O WhatsApp virou ferramenta de trabalho também. Mas, enfim. Então, galera, o que é essa obra de Max Weber? Qual é a importância dessa obra, tá? Talvez é um dos maiores clássicos da sociologia.
A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, publicado originalmente em 1905. Nessa obra, o Weber estudou sistematicamente as religiões e suas diversas relações sociais. Olha isso, ele estudou a religião e as relações sociais que a religião impõe. Ele concentrou sua atenção na história dos Estados Unidos. Então, o foco é a religião nos Estados Unidos. E ele desenvolveu uma tese muito interessante de que a economia capitalista estadunidense foi fortemente influenciada pela ética de base calvinista, que veio com os imigrantes puritânicos britânicos que chegaram no Novo Mundo ali por volta do século XVII. E ele destacou que os valores éticos calvinistas não são a causa do capitalismo, mas sim os elementos que fundamentam o capitalismo. E aí, o que o Weber destaca? Ele acrescenta que a moral calvinista, estruturada em torno da valorização do trabalho, então eu posso destacar aqui, ó, a valorização do trabalho, valorização do trabalho, a ética, né, a ética das ações individuais, as ações individuais, o individualismo. Também podemos destacar aqui também, né, o espírito de poupar dinheiro, o espírito de poupar, ficou um pouquinho grande aqui, o espírito de poupar dinheiro. Também podemos destacar aqui também o não desperdício, não desperdício, desperdício, o não desperdício. Essa ideia enraizada por detrás do puritanismo, né, das religiões puritanas, né, que vem lá de Calvino, ajudaram a construir o capitalismo como conhecemos hoje nos Estados Unidos. Então, né, quando os primeiros imigrantes ingleses desembarcaram nos Estados Unidos em 1620, descendo do navio Mayflower, né, em português Flor de Maio, e aportaram ali na Baía de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Eu amo esse nome, Massachusetts, eu acho que tem uma pronúncia tão gostosa, Massachusetts, né? E trazendo os primeiros colonos protestantes, puritanos, trouxe também não só os colonos, mas trouxe também todos os valores esses que ajudaram a construir os Estados Unidos como ele é hoje. Tá? Então, os Estados Unidos, ele é hoje o que é, por quê? Porque foram construídos em base sobre valores puritanos, protestantes. E essa tese ajuda a gente a entender o seguinte: quando você pega os países eminentemente católicos no mundo, países atrasados, países economicamente atrasados, porque o capitalismo, né, foi condenado pela Igreja Católica, enquanto o capitalismo foi exaltado pelo protestantismo calvinista. Luxo, lucro, usura eram condenados pela Igreja Católica. O lucro e usura eram vistos como sinais de pecado pela Igreja Católica, enquanto lucro e usura eram vistos por Calvino como sinais de salvação. Então percebam que os valores e a moral protestante ajudou a construir o capitalismo norte-americano. Em parte, não é a totalidade, mas em parte explica por que os Estados Unidos são a potência que são hoje. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Todo mundo entendeu essa ideia aqui da ética protestante? Beleza? Então a gente fecha. Pode falar. Pode falar. Peraí, que tá robotizando aqui. É muito contraditório, né? Porque, tipo assim, a Igreja Católica, ela condenava a usura, mas ela praticava. Tipo, não faz muito sentido, né? Se ela acumulava territórios, dinheiros e etc. Não faz muito sentido. É tipo, só eu posso fazer e vocês não podem, né? E aí me faz lembrar aquele cachorrinho, né? Muito sem noção. Enfim, a hipocrisia, né? Porque quando você olha para a Idade Média, a igreja medieval, ela tinha 1/3 de todas as terras da Europa. Ela é a instituição mais poderosa da Europa. Aí ela dizia o seguinte, que o pobre camponês deveria viver uma vida de miséria, de abnegação, de sofrimento, de dor, como sinal de salvação. Mas a igreja era rica e poderosa. Então, como explicar isso, né? Enfim, a hipocrisia, né? Eu sempre digo, gente, não há nada de errado em você querer mudar de vida, querer você ter dinheiro, riqueza, não há nada de errado, desde que, claro, você seja uma pessoa correta. Chegou onde chegou, tem o dinheiro que tem,
porque traçou caminhos corretos dentro das leis, entende? E é claro, a gente sabe que tem pessoas ricas por aí que não caminham por direção das leis, pelo contrário, né? Roubaram, sonegaram impostos, etc, etc, né? Quiçá as próprias igrejas. Vocês sabem que as igrejas sonegaram muitos impostos e receberam perdão recentemente. Recentemente, o Congresso Nacional e o presidente perdoaram a dívida das igrejas, né? Dívidas essas que poderiam salvar milhões de vidas no Brasil. Ah, professor, mas as igrejas salvam vidas. Concordo, elas também salvam vidas. As igrejas, muitas, inclusive, fazem um trabalho social muito bonito, muito, mas tem muitas igrejas aí que faz valer o jargão, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Mas eu sempre insisto, não é culpa de Deus, não é culpa de Cristo, não está na Bíblia, ok? Isso é culpa do ser humaninho, dos homens. Meninas, anotem aí, homem, essa raça imunda e não presta. É culpa dos homens. Os homens se utilizam da instituição igreja para manipular a fé das pessoas, corrompendo, tomando dinheiro e fazendo-se, né, como pastores ricos e etc, etc, né? Infelizmente isso acontece, tá? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? A gente sabe disso, né? Não há nem como esconder, não. Mas, enfim, tudo bem, galera? Pode falar. Uma pergunta. Você tem alguma religião ou você é agnóstico? Não. Eu sou cristão. Eu nasci e fui criado dentro do cristianismo, dentro do catolicismo. Fiz primeira comunhão, fiz crisma, fui professor de catequese. E aí eu passei um bom tempo desiludido. Eu me afastei um pouco da igreja católica, passei um bom tempo, eu não diria para o mundo, porque eu sabia os valores, o que era correto, o que era errado se fazer, então eu simplesmente me afastei da igreja por questões pessoais. E aí depois conheci a Dona Maria Senhora, minha esposa, e aí eu conheci a Igreja Batista, conheci a visão de mundo mais racional da igreja, aquela ideia de você pegar a Bíblia e trazer para o hoje, não pegar a Bíblia que era escrita 4.000 anos atrás e ficar 4.000 anos atrás. Isso me agradou. Fez com que despertasse em mim o interesse pela instituição Igreja Batista. Mas eu sempre bato na tecla, não é a igreja que salva ninguém, não é o pastor que salva ninguém, é as suas ações, é você com você mesmo. É isso que salva, tá? Então, se você vai a Maranata, Assembleia de Deus, católica, vai com o coração puro, com fé, que no final termina tudo bem. Você tem a sua crença, eu tenho a minha crença, provavelmente aqui tem ateus, agnósticos, isso é perfeitamente normal, natural, isso faz parte da diversidade, tá? Para quem gosta desse tema, eu recomendo que você leia esse livro aqui, ó. Vê? Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Professor. Oi, pode falar. Sua desilusão, ela aconteceu por você ter feito filosofia e sociologia ou foi algo corriqueiro? Não, na verdade foi algo que aconteceu dentro da própria igreja. É uma coisa pessoal minha, né? Que não me agradou muito, não agradou outras pessoas. E aqui, ó, esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver, galera, aí. Deixa eu fechar aqui, ó. Já acabou mesmo essa parte dessa aula aqui, ó. Crer ou não crer, né? Do Leandro Carnal e o padre Fábio de Mello. Gente, se vocês quiserem uma boa ideia de que é um cara ateu e um bom debate entre um cristão fervoroso, é esse livro aqui, entende? Que em nenhum momento um tenta convencer o outro, pelo contrário. Eles expõem o que são os dois mundos, o mundo de um crente e o mundo de não crente. E é um livro fantástico. Se você é um cristão, você deve ler. Se você não é um cristão, você deve ler também. Se você está em dúvida em cima do muro, leia, tá? Não é que vai te ajudar a escolher um lado, mas vai te dar muitas luzes no fim do túnel. Crer ou não crer, do Leandro Carnal e do padre bonitão Fábio de Mello. Padre, ele escreve muito bem, tá? O padre Fábio de Mello é muito inteligente, ele não é só bonito, não, ele é muito inteligente. Que coisa, não? Mas vamos lá, galera. Tranquilos até aí? Perguntas? Tranquilos? Deixa eu abrir aqui, então, nossa próxima slide sobre Sócrates. Voltando aqui, lembrando, depois dessa nossa aula, eu vou disponibilizar para vocês o material dessa nossa aula, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. E aí a gente vai para a filosofia, tá? Pega o seu caderninho de filosofia aí,
que a gente vai para o módulo 3 de filosofia, que é Sócrates e Platão. A gente vai tratar dos dois grandes nomes da filosofia, Sócrates e Platão. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Professor, você vai falar primeiro do Sócrates e depois do Platão? Isso, eu vou falar em ordem, exatamente. Mas o Sócrates vai ser hoje, no caso. Isso, Sócrates hoje. Perfeito. Uhum. Ok. Deixa eu botar aqui. Beleza, galera. Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Filosofia clássica, busca pela verdade, Sócrates. Sim. Beleza, então. Então, a partir de agora, galera, a gente entra para a filosofia. Então, já fecha o seu caderninho de sociologia e vai para a filosofia aí. Nós vamos começar a estudar agora o cara que é simplesmente o divisor de águas da história da filosofia. Muito do pensamento filosófico que nós temos hoje no Ocidente se deve a esse cara, Sócrates. Sócrates é o pai da filosofia ocidental, ele é o pai fundador da ética e da moral, essa ideia de ética e moral que temos hoje, é esse cara que fundou. Ele é o cara que foi o mestre, né, o mestre de Platão, que Platão foi o mestre de Aristóteles. Ou seja, né, o cara teve muita influência. Não à toa, a influência dele é tão grande que existem os pré-socráticos, ou seja, os filósofos que vieram antes de Sócrates. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, ou seja, esse cara é uma grande referência para a história da filosofia. Porque antes dele, os filósofos pré-socráticos estavam preocupados com a natureza, com a física. A partir de Sócrates, deixou-se de olhar só para a natureza para olhar para dentro de si mesmo. E duas frases são definidoras do pensamento socrático. Conhece-te a ti mesmo e só sei que nada sei. Bem? Então a gente vai falar um pouquinho desse contexto histórico, do momento em que esse cara viveu, quem eram os sofistas, como que ele bateu de frente com os sofistas, e como que o fim de Sócrates foi um fim trágico e dramático. Ele foi condenado à morte por autoenvenenamento, a pena capital por autoenvenenamento, pela crença no que tinha sobre a polis. Importante destacar também que muitos dizem que Sócrates nunca existiu. Por quê, professor? Porque ele não deixou nada escrito. Tudo que temos de Sócrates foi escrito pelo seu maior discípulo, Platão. Então, alguns historiadores, alguns especialistas em história da filosofia, dizem que Sócrates foi um personagem, como tantos outros personagens, que Platão inventou. Agora, se você perguntar para mim, professor, o que você acha? Eu acho que Sócrates existiu. Porque não é só Platão que cita Sócrates. Existem outros pensadores, outros filósofos contemporâneos que também citam o mesmo personagem. Cristo, por exemplo, não deixou absolutamente nada escrito. E a gente sabe que ele existe, por quê? Porque nós temos fontes diferentes, de autores diferentes, citando o mesmo personagem, JC, Jesus Cristo. Então a gente sabe que Cristo existiu como personagem histórico. Se ele era ou não filho de Deus é uma questão de fé. Okay? Como personagem histórico, a gente sabe que Cristo existiu e Sócrates também existiu. Tudo bem? Então vamos por partes. Né? Vamos pegar, por exemplo, vamos traçar o contexto histórico do surgimento da filosofia socrática. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: Sócrates, ele é filho de um tempo histórico, ele é filho de um momento. Assim como a filosofia ela é fruto de um contexto, de condições históricas específicas, o Sócrates ele é filho do seu tempo. Aí você pode perguntar, professor, que tempo é esse? Né? É o tempo em que os gregos, né, venceram os persas nas famosas guerras médicas, que vocês estudaram na história geral, de 490 a 448 a.C., a guerra entre gregos e persas. Os persas que invadiram o mundo grego antigo e ameaçavam a liberdade das polis gregas. E aí nós tivemos as guerras contra os persas. A vitória é essa que só foi possível graças à Liga de Delos, formada por Atenas, que reuniu as polis em uma aliança militar contra os persas. Então, a vitória dos gregos sobre os persas é o momento em que Sócrates viveu. Então, nas condições sociais, eu tenho ali a vitória dos gregos sobre os persas. Esse é o momento histórico em termos de condições sociais. É o momento também da Guerra do Peloponeso.
Logo em seguida, logo depois das guerras contra os persas, houve um conflito entre as próprias polis, conhecido como Guerra do Peloponeso. Corinto, Esparta, Tebas, Mangará declararam guerra a Atenas. E aí, no meio da guerra civil, a guerra interna, houve um enfraquecimento da polis. Então, eu tenho a Guerra do Peloponeso, e o enfraquecimento das polis. Essas polis, ou cidades-estados gregas, seriam invadidos pelo Império Macedônio, de Alexandre o Grande, né? Aquela bicha louca, né? Seriam invadidos pelo Império Macedônio de Alexandre o Grande. Sócrates viveu tudo isso aí, todos esses acontecimentos, ok? Também destaque para as condições econômicas. O momento que Sócrates viveu é um momento de crise, mas também é um momento de apogeu da democracia, o século de Péricles. O século de Péricles foi conhecido como o auge da democracia. É o momento da expansão comercial e marítima dos atenienses. Expansão comercial e marítima ateniense. É o momento em que Atenas se configurou como a cidade-estado mais poderosa, mais hegemônica de todo o mundo grego antigo, tá? Aqui está sempre no lugar errado. Bem? É um momento também de condições históricas importantes. No campo político, por exemplo, nós temos o auge da democracia. A democracia estava bombando. Todo mundo queria copiar o modelo ateniense. Aquele modelo da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. Aquele modelo em que o povo, cidadão, podia se reconhecer enquanto iguais em praça pública, na ágora, e votar, participar das tomadas de decisão. E aí surge a democracia direta ateniense, né? Então é o auge da democracia. Agora, a mais importante condição de todas é a condição cultural. É a mais cobrada, inclusive, no Enem, galera. Então, tome atento nessa última condição, é a mais importante de todas. A condição cultural, por exemplo, envolve a fundação do teatro, tá? Do teatro e da educação grega, que é um teatro, uma educação voltada para formar cidadãos críticos e racionais. Então, a cultura com o teatro e a educação voltada a formar cidadãos críticos. E a crítica é a base do pensamento filosófico. Você sabe disso, eu sei também, porque a gente veio estudando até então, tudo bem? E no campo do teatro, vocês sabem, né, o teatro é uma invenção dos gregos. Em 550, lá na Grécia Antiga, foi criado o teatro. A palavra teatro vem de teatlon. É o lugar em que se vê, o lugar em que se assiste. Esse é o significado da palavra teatro. E o teatro grego, ele busca fazer reflexões, busca fazer críticas políticas sobre a polis grega, a partir de um olhar racional. E havia dois tipos de peças, a tragédia e a comédia. Tá? O que a tragédia representava, professor? A tragédia representava histórias mitológicas, das mais diversas, tá? E que possibilitou o choque entre as tradições mitológicas e a racionalidade humana. Porque a partir do momento que você começa a representar, em forma de teatro, uma peça teatral, as histórias mitológicas, as pessoas vão começar, peraí, será que foi assim mesmo? As pessoas vão começar a duvidar, vão começar a criticar, vão começar a usar a razão. Eu não acredito nisso, não pode ser, entende? Então, o teatro é exemplo da tragédia. Vamos pegar aqui o teatro. Teatro grego. A exemplo da tragédia. Eram as peças teatrais, tragédia. Eram as peças teatrais que representavam as histórias mitológicas. Então, elas representavam as histórias mitológicas, os mitos, as lendas do mundo grego antigo. E, consequentemente, isso permitiu o choque entre as tradições mitológicas e a racionalidade, o que possibilitou o choque entre as tradições e a racionalidade humana. Porque a partir do momento que o cara está assistindo ali, Aquiles tomando uma flechada no calcanhar, o cara me toma uma flechada no calcanhar na Guerra de Troia e morre. Aí,
Como assim, professor? Né? Você assiste aquilo, não é possível. Ninguém morre com uma flechada no calcanhar. Entende? Você começa a duvidar daquilo que é a tradição, daquilo que é cultural. Entende? Professor, mas aquele era o ponto fraco dele. Quem é que tem ponto fraco no calcanhar? As pessoas começam a duvidar das lendas, dos mitos gregos, dos deuses. As pessoas começam a duvidar, ficar com o pezinho atrás, entende? Então, a tragédia, que é a peça teatral que representa, né, a história dos mitos, né, no mundo grego antigo, ela passou a ser contestada pela racionalidade humana. E a outra forma é a comédia. A comédia, ou a comédia, tá? Comédia. A comédia é uma outra forma de peça teatral, com base em críticas baseadas em sátiras, que ridicularizam vícios, imperfeições da polis e dos seus políticos. Então, é uma peça que visa criticar os vícios da polis, né? E as imperfeições, vícios e imperfeições da polis e de seus políticos, ok? A comédia tem um ar com o objetivo de fazer rir, de tirar aquilo que é o cômico. Então, ela aborda problemas sociais. E ao abordar esses problemas sociais, como exemplos de corrupção, por exemplo, ela está tocando o dedo na ferida daquela elite tradicional do mundo grego antigo. Bem? Então, o teatro revolucionou a maneira dos gregos pensarem. E, além do teatro, a educação, a chamada nova areté. A educação. Tá? Teatro grego, deixa eu colocar aqui letra maiúscula. Tá? Temos o teatro grego e temos também a educação. E quando a gente fala em educação aqui, galera, é muito importante, tá? A palavra areté, em grego, significa perfeição, excelência, virtude, tá? Então, o significado dessa palavra é perfeição, excelência, virtude. Professor, é uma educação voltada para isso aí, exatamente, é uma educação voltada para formar o cidadão perfeito, virtuoso e de excelência. Essa é a nova educação ateniense. Como é que era a educação tradicional, ou seja, antes da nova areté? Era uma educação que acontecia nos ginásios, e ela tinha o objetivo de formar o guerreiro bom e belo. A nova educação surgiu a partir de Solon e Péricles, que foram legisladores, né, atenienses, vocês estudaram lá na aula de história, e essa nova educação que surgiu a partir de Solon e Péricles, ela busca, em primeiro lugar, a perfeição física, então ela busca a perfeição física, ou seja, formando o guerreiro bom, belo, forte, capaz de defender a sua polis do inimigo, tá? Então, ela busca ali, através do treinamento físico, formar futuros guerreiros. Então, aqui eu tenho muito treinamento físico. Seria a nossa educação física, tá? Nas escolas, tá? Seria educação física. Também busca a perfeição do espírito, tentando preparar, educando com a poesia, a música, a retórica. E é aqui que entram os sofistas, ensinando retórica, ensinando os caras, os gregos, a falarem bem. E aí entra na nova areté a perfeição do espírito. A perfeição do espírito. Buscando formar o cidadão, né? Preparando o cidadão com poesia, música, retórica, né? Educando com poesia, música, retórica. É aqui que vão entrar os sofistas. E Sócrates vai bater de frente com esses sofistas, tá? A gente vai ver isso já já. Então, repito, de todas as condições que vocês estão vendo aqui, a condição cultural, as condições culturais são a mais importante, a mais cobrada no Enem. A comédia, a tragédia e a nova educação areté são as mais cobradas no Enem.
são as que, de todos os aspectos aqui históricos, socioculturais, são as mais relevantes. A educação, visando formar um indivíduo mais crítico, virtuoso, excelente, perfeito. E a tragédia, a comédia, visando uma crítica racional, formar cidadãos críticos. E toda vez que você busca formar o cara crítico, esse cara, além de crítico, ele é também um indivíduo, né, que está pensando de maneira lógica e racional. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas nessa contextualização histórica para você entender o mundo em que Sócrates nasceu. Se a Nova Areté, ela tinha o objetivo de formar, ela era uma educação e ela tinha o objetivo de formar o indivíduo para ser um guerreiro da polis, como é que era a educação antigamente, então? Antigamente, era só para formar o guerreiro bom e belo. Ele não tinha esse segundo ponto, a perfeição do espírito, buscando a poesia, a música, a retórica, não tinha esse segundo ponto. A educação nos ginásios, como era feito antes de Solon e antes de Péricles, era uma educação militar. Entregava-se uma espada, um escudo, uma lança e treinava o cara para ser um futuro guerreiro da polis. Ponto final. Essa era a educação que os homens, cidadãos, filhos de pai e mãe ateniense recebiam. Só que a partir de Solon e de Péricles, com a nova areté, com a nova educação, não só buscava a perfeição física, um grande guerreiro, mas também buscava-se um grande orador, um grande político, que fosse capaz de falar em público, por exemplo. É aí que entram os sofistas, para ensinar. Eles que são os mestres do conhecimento. A palavra sofista vem de Sofia, Sofia, sabedoria, conhecimento, né? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Ok. Acredito que tem uma pergunta aqui no chat. Opa, deixa eu lá ver lá no chat, lá então. Aqui. O que o senhor não falou que cai no Enem? O que o senhor falou que cai no Enem? Ah, o que cai no Enem é as condições culturais, são as condições mais importantes e mais cobradas no Enem, tá? Então, entre as condições sociais, condições econômicas, condições políticas, isso cai mais na história. Lá na história que costuma cair. Agora, as condições culturais, a fundação do teatro grego e a nova educação, a nova areté, é que são mais cobrados no Enem. Tudo bem? Esse último tópico aqui, o tópico 4. Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá. Beleza? Então, vamos lá. Quem são os sofistas, professor? Os sofistas, eles são mestres na arte de falar em público, de ensinar. A palavra sofista vem de Sofia. Sofia significa sábio, sabedoria. Um sofista era alguém sábio, teoricamente, né? Então, a palavra sofista vem de Sofia. Sofia, sábio. Conhecimento, sabedoria. É a origem da palavra filosofia, amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento, né? Então, o sofista é alguém que é supostamente sábio. Deixa eu colocar aqui sem ser negrito. É alguém que supostamente é sábio. Um sofista, né, ele é um mestre na retórica, na manipulação das palavras com eloquência. Então, esse cara aqui, ele é um mestre em retórica, ou seja, falar bem em público. Ele é mestre na manipulação das palavras, saber falar bem em público. Isso é um sofista. E para todo político que quiser ser um bom político, tinha que saber falar bem em público. Aí houve um choque para a tradição, porque os eupátridas de Atenas acreditavam que era um dom dado pela natureza. Eles já nasciam com o dom de falar em público. Já que não era eupátrida, Georgoi e Demiurgo, por exemplo, artesão e comerciante, pequenos proprietários e comerciantes, se eles quisessem aprender, bastava se contratar um sofista para ensiná-los a falar bem em público. Então, houve um choque de tradições nessa época, tá? Nesse contexto. Então, a sofia aqui, né, o sofista aqui é o indivíduo que manipula as palavras, fala bem em público, tem uma boa retórica, manipula as palavras com eloquência para o único e último fim,
o convencimento. Então, o objetivo desses caras era convencer. O objetivo, convencimento. E aí entra um dilema, digamos até ético aqui, né? Eles ensinavam o cidadão a falar em público, ensinaram a falar com boa oratória. E eles foram também os primeiros professores. E aí eles duvidavam da possibilidade de se chegar a um conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Sendo os primeiros professores, né, e acreditando que era impossível se chegar a um conhecimento verdadeiro sobre o único, sobre o mundo, eles acreditavam que não importava o que você falava, se era verdade ou não. O mais importante era convencer. E aí entra uma questão ética, né? Que os nossos políticos sabem muito bem como fazer, né? Não importa se é verdade ou não. O importante é eu falar e convencer. Entende? Nossos políticos sabem bem como fazer isso, né? Então, eles são os primeiros professores, tá? Inclusive, eles cobravam para ensinar a falar em público, tá? Eles cobravam para falar e ensinar em público. E eles achavam que era impossível chegar à verdade, porque a verdade era relativa. Então, não importa. Se você tem a sua verdade, eu tenho a minha. O mais importante não é a verdade. O mais importante é defender a verdade, usando as palavras corretas. E aí os sofistas ensinavam a usar essas palavras corretas. O principal sofista, o mais famoso de todos, é nada mais nada menos do que Protágoras de Abdera. Nascido na cidade de Abdera em 481 a.C., ele foi um dos defensores do relativismo sobre a verdade. Então, ele era um defensor, vou colocar aqui, ó, defensor do relativismo sobre a verdade. O que é o relativismo da verdade, professor? Cada um tem a sua verdade. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então, não existe uma verdade única e absoluta. Por isso que a verdade é relativa, segundo Protágoras de Abdera, tá? E aí, segundo ele, cada um conhece a sua verdade. O que é verdade para mim não é necessariamente a sua verdade. Ninguém está errado, assim como também, né, provavelmente ninguém está certo, né? Cada um possui a sua verdade. Então, ninguém estaria errado. Ninguém estaria errado. Tudo dependeria da maneira como você defende as suas ideias. Isso aqui é o princípio do homo mensure. Do homo mensure. O que é o homo mensure, professor? Que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, você sabe o que é a sua verdade, eu sei o que é a minha verdade. Eu sou a medida das minhas verdades, você é a medida das suas verdades. Essa é a ideia do homo mensure. O homem é o critério para tudo. O ser humano, ele é aquele que mede, que julga, avalia todas as coisas. E aí o Protágoras acaba negando a existência de um critério absoluto da verdade, que determinasse algo que fosse falso ou verdadeiro. Ele é, portanto, segundo ele, né, o único critério válido é o critério pessoal, próprio, particular. A ideia do homo mensure, de eu sou a medida de todas as coisas. As coisas podem ser de uma forma para alguém e completamente diferente para outrem. Dessa forma, ninguém está errado, né? Essa é a verdade. Cada um possui sua verdade. Todas as crenças e opiniões, portanto, seriam verdadeiras. Aí eu pergunto para vocês, tudo pode ser relativizado? No caso dele, sim, né? No caso dele, sim. Mas se a gente for trazer para o nosso mundo, nem tudo pode ser relativizado, gente. Corrupção é corrupção, ponto final. Não se pode relativizar a corrupção. Ah, mas é só uma corrupçãozinha, não existe corrupçãozinha. Corrupção é corrupção, ponto final. Do cara que leva a caneta do trabalho para casa, ao cara que desviou milhões da educação, é corrupção. Entende? E qual é o problema do brasileiro hoje, em pleno século XXI? Achar que, né? Ah, tem tanto lá no almoxarifado, né? Tem tanto lá, nem vai fazer falta, vou levar para casa. Esse é o mal do brasileiro, relativizar a corrupção. Achar que existe corrupção menor e corrupção maior. Eu tenho uma experiência muito interessante. Um amigo meu viajou para esses países... caramba...
É uma praia famosa, paradisíaca, ali na região da Itália. Tá? Eu esqueci o nome daquela praia. Não sei se é Gênova. Enfim, é uma praia famosa, muito badalada, na Itália. E aí, ele com a mochila e tal, o colega dele falou, ó, deixa as coisas aí, vamos tomar banho. Não, pode ir lá que eu fico aqui vigiando. Hã? Vai lá, eu fico aqui vigiando, depois você volta, você vigia, eu vou lá tomar banho. Não, pai, pode deixar aí. Aí ele falou, como assim deixar aqui? Não vão roubar? Aí o italiano falou, mas por que alguém roubaria? Entende isso, gente? Por que alguém roubaria? Para você ver a questão do caráter. Ah, mas podem roubar, mas não. Para que alguém roubaria isso? Né? Ou seja, né, se for no Brasil, gente, capaz de levar até areia, né, levar embora até areia. Tá? Enfim, né? É triste, mas é a nossa realidade. Pra vocês terem uma ideia, eu vou na praia ali, aí na praia ali tem umas barras, tem uma paralela. Aí a gente se reuniu e fez uns pezinhos de concreto. Né? Pezinho de concreto. E deixamos lá, para qualquer um que quisesse malhar, fosse lá malhar. Sumiu tudo praticamente já. E aí eu pergunto, a praia de Taparica? A praia de Taparica. Não acredito que foi você que fez aquilo, professor. Foi eu e uns colegas, assim. Tem lá uns... A maioria já sumiu, tem um ou outro lá perdido. Essa semana eu levei outro lá. Mas as pessoas vão catando, levando, simplesmente, para quê? Eu fico imaginando para quê tá ali, pensando no bem comum. Qualquer um pode chegar ali, pode malhar, fazer uma barra paralela, pegar aquele pezinho, né, de concreto, fazer, mas mesmo assim as pessoas levam para casa. Aí você fica pensando assim, né? Para que fazer isso? Entende? É igual aquele pensamento das pessoas que vão nas lojas americanas, roubam bala lá. É falar, não vai fazer falta nenhuma para uma loja que é muito rica. Aí eu fico pensando, gente, se fosse a família de vocês iam gostar que roubassem? Exatamente, não ia, né? Exatamente. É o mal do brasileiro de relativizar algo horrível que é o roubo, né? Algo Eles terrível. acham que só porque a pessoa ela é rica, aquilo não é errado fazer. Não é errado, exatamente, né? Mas enfim, né, galera, é os dilemas do nosso país, né? do caráter do brasileiro, né? E o Sócrates trabalhou essa ideia. A ideia do que sim, existe uma ética, existe uma moral a ser seguida. Não há como relativizar esse mundo que vivemos. E é nesse mundo dos sofistas, nesse mundo em transformação, com a nova educação, com o teatro, que nasce esse cara que é o Sócrates. Sócrates, repito, ele é a encarnação da filosofia. Muitos estudiosos de Sócrates dizem que ele encarnou a filosofia. Ele mesmo era a filosofia em si. Já vou explicar por quê. Ele é o fundador da filosofia clássica. Ele é o pai da filosofia ocidental. A maior parte da maneira como pensamos hoje é uma herança de Sócrates. Ele é o pai fundador da ética, da moral. Ele é o cara que nasce em Atenas, teve uma vida pobre, humilde, não foi um membro da aristocracia. O pai dele, o Sofronisco, ele era escultor. A mãe, Fenarete, era parteira. Ele, inclusive, chegou a lutar como guerreiro na Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C. E duas frases são, digamos assim, definidoras do pensamento socrático. O conhece-te a ti mesmo e o só sei que nada sei. Tá? Então vamos colocar aqui umas primeiras informações sobre Sócrates. Sócrates é o fundador da filosofia clássica. Ele é o pai da filosofia ocidental. A maneira como pensamos filosofia é herança de Sócrates, tá? Ele também, igualmente, ele é o pai fundador da ética. Tá? Ocidental, tá? Ele é o pai fundador da ética. Ele é o cara responsável por definir duas frases como base do seu pensamento, tá? As frases que são bases do pensamento socrático. Bases do pensamento socrático. Conhece a ti mesmo. E só sei, nada sei. São as duas frases definidoras do pensamento socrático. Conhece a ti mesmo e só sei que nada sei. Galera, conta-se, deixa eu colocar aqui, ó, aspas aqui, ó.
conta-se que Sócrates, né, o discípulo dele, Querofonte, discípulo de Sócrates, ele foi até o oráculo da cidade de Delfos. O que é um oráculo? O oráculo é uma menina virgem que entre lá os seus 12 aos 21 anos de idade, sob efeito de drogas alucinógenas, tá? Ela tem visões, tem sonhos e, teoricamente, prevê o futuro. Ela sabe de muita coisa. E aí, Querofonte, discípulo de Sócrates, foi visitar o oráculo mais famoso, Sibila. E aí, Querofonte perguntou ao oráculo: oráculo, quem é o homem mais sábio do mundo? E aí, Sibila teria dito que não era Sócrates. O oráculo voltou desesperado para Sócrates e falou: Sócrates, Sibila falou que você não é o homem mais sábio do mundo. E Sócrates teria respondido a ele: olha, meu filho, a única coisa que eu sei é que nada sei. Só sei que nada sei. Tá? Essa é uma das versões. A outra versão diz que Sócrates também foi ao oráculo de Delfos. Ele teria visitado o oráculo de Delfos, que ficava dentro do templo de Apolo, na cidade de Delfos. E na entrada do templo estava escrito assim em grego, temetinose, que significa conhece-te a ti mesmo. E aí ele entrou no templo, e aí o oráculo, né, perguntou, né, a Sócrates: o que você sabe? E aí Sócrates teria respondido ao oráculo: só sei que nada sei. E depois dessa experiência, o Sócrates começou a se dedicar à filosofia, depois da visita ao oráculo de Delfos. Ele começou a se dedicar à filosofia e se pôs a serviço da busca pela verdade. Enquanto os sofistas não acreditavam na verdade, o Sócrates passou a buscar a verdade. E ele realizou aquilo que ficou conhecido como pesquisa socrática. Ele começou a visitar um monte de gente pomposa, poderosa, rica, dita inteligente, sábia. Ele começou a visitar os homens mais sábios do mundo grego. Ele visitava um cara lá da cidade de Corintos, e aquele cara, o homem mais sábio de Corintos, falava: eu sei mesmo, eu domino, eu sou autoridade, isso eu sei mesmo. Visitava uma autoridade da cidade de Delos, e perguntava a ele: o que você sabe? Eu sei mesmo, eu sei tudo, eu domino tudo. O cara se achava mesmo. E onde ele ia, todos os sábios diziam que eram sábios mesmos, que se autodeterminavam sábios. E aí, galera, ele descobriu o seguinte, que ele chegou à conclusão do seguinte, que não existe sabedoria. Que a cada conhecimento obtido, uma nova ignorância surgia. Daí a frase: só sei que nada sei. Entende? Então, a cada novo conhecimento, uma nova ignorância surge. E aí o Sócrates também é visto como essa encarnação da filosofia. Por que ele é visto como encarnação da filosofia? Porque ele adotou uma postura de questionamento. Questionar é uma postura filosófica, tá? Não só questionar, mas também investigar. Não só investigar, como também criticar. Então, se você quiser ser um filósofo, você tem que aprender a criticar, investigar, questionar. E tudo com base em uma postura moral e ética. Não adianta nada você questionar, investigar e criticar sem ser uma pessoa ética e sem ser uma pessoa de moral. Vocês estão entendendo por que esse cara é a base do pensamento ocidental? O nosso pensamento ocidental é um pensamento questionador, é um pensamento investigativo, é um pensamento crítico, de busca por uma postura moral e de uma postura ética. Professor, o que é moral e o que é ética? Vamos lá, vamos destrinchar esses termos aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para vocês. Postura moral e ética. Vamos começar aqui pela moral. Deixa eu ver se dá tempo. Dá? Vai dar tempo, sim. Deixa eu colocar aqui. Vamos começar pela moral. Moral vem do grego mores, né? A palavra moral, perdão, do grego não, do latim. Vem do latim mores, que significa valores, costumes. Então, significa valores, significa costumes. Que tipo de valores, professor? Valores do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, do que é o belo, do que é feio. Aonde é que a gente aprende esses valores? Ao longo da vida. Na família. É a família que as primeiras palavras, ao ser ensinada, ela vai ensinando a você o que é certo e errado, o que é o bem e o mal, o que é o bom, o belo, o que é o feio e o belo. Então, ao longo da vida, na família, na escola, na igreja, você vai aprendendo valores, você vai aprendendo costumes, do que é certo e errado, bem e mal, belo, feio, etc, etc. Agora,
O que eu faço com os valores determina a minha ética. Vamos lá agora para a ética, tá? Então, a gente já sabe o que é, né? O que é a moral. Agora, o que é a ética? A ética vem do grego ethos. Ethos, que faz referência ao caráter do indivíduo. O ethos, que faz referência ao caráter do indivíduo. Os momentos de ética é o momento que você é forçado a fazer escolhas. Todas as vezes que você tem que fazer uma escolha entre o que é o certo e o errado, o que é o bem e o que é o mal, o que é o belo e o que é o feio, é o momento que sua ética está sendo provada. E vocês sabem, ao longo da nossa vida, o tempo todo, a gente é provado a fazer escolha. Nesse exato momento, alguns alunos escolheram assistir essa aula, outros não. Outros preferiram fazer qualquer outra coisa. Fizeram uma escolha. Uma escolha de ética, professor, já que querem alguma coisa maior para a vida, provavelmente romperam com a moral, aquilo que é o correto, romperam com a ética. Entende? Então, o caráter de uma pessoa é provado no momento de escolha. Então, aqui eu tenho os momentos de escolhas. São as chamadas encruzilhadas das nossas vidas. Vou dar um exemplo claro para você. Você está em sala de aula, né? Você bate o recreio, e você encontra no chão da sala R$10. Você sabe o que é o correto a se fazer. Você sabe por quê, professor? Porque a família te ensinou. Sua família é uma família cristã, não te ensinou a roubar, te ensinou a fazer o que é o certo. Os valores, a moral cristã está impregnada em você. O que você faz? Você procura o dono dos R$10. Esse é o correto a se fazer. E ao procurar o dono, você está mostrando que é uma pessoa ética, uma pessoa de caráter, uma pessoa de índole, de moral e de bons costumes. Porém, outras pessoas não vão devolver, pelo contrário. Algumas pessoas vão pensar assim, o achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado, entende? É típico do brasileiro. Acha uma carteira no banheiro, pega o dinheiro, joga a carteira no lixo, ou às vezes até liga para o dono, olha, encontrei seus documentos, hein? Mas eu só encontrei seus documentos, estava aqui numa lixeira, dentro do banheiro, alguém provavelmente jogou fora, alguém, né? Essa pessoa, né? O indivíduo, né, vai para um protesto contra a corrupção, contra o PT, mas estaciona na vaga de idoso. Aí quando o guarda vai multar, ele tenta subornar o guarda. O indivíduo diz que é contra a corrupção, contra os políticos corruptos, mas só nega imposto, né? Eu vi isso, gente. Meu dentista lá com fora PT, fora Dilma, fora Lula, fora todo mundo, ele me perguntou no final do ano, quando eu ia declarar imposto de renda, você quer o recibo? Eu falei, sim, eu quero. Não, porque se você não quisesse, eu não ia emitir nota, né? Não, eu preciso, porque eu vou declarar imposto de renda. Entende isso? Que tipo de, né? É a moral da minha pessoa, né? A moral pessoal. Esse é o problema, que quando a moral, se fala em moral, é uma questão, sim, de valores, mas a ética é uma questão que te coloca no vida em sociedade. Então, né, se a pessoa chega e leva um monte de pesos na praia, que estava para todo mundo ali, para casa, essa pessoa é uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem ética, que não está pensando no próximo. Então, a moral nos coloca conosco mesmo, enquanto a ética nos coloca com a vivência em sociedade, as encruzilhadas da nossa vida. Quem fundou essa ideia foi quem? Sócrates. Tudo bem, galera? Perguntas. Vamos lá, dúvidas. Todo mundo entendeu a diferença entre moral e ética? Sim. A ética é aquilo que você faz com a moral. É o momento das escolhas. A moral é aquilo que você sabe que é o certo, o errado, bem, mal, belo, feio. E a ética é aquilo que você faz com a moral. Ou seja, todos os momentos da nossa vida que nós temos que fazer escolhas, sua ética está sendo provada, né? Se eu parei num sinal vermelho e não vou cortar esse sinal vermelho, não vou furar o sinal vermelho, eu estou sendo uma pessoa ética, de caráter, respeitando, por exemplo, as leis de trânsito, respeitando aquilo que é o certo a se fazer, para não colocar a vida de outras pessoas em risco e nem a minha vida, tudo bem? Vamos lá, galera, perguntas, dúvidas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tudo certo, prof? Tudo certo? Beleza? Então, galera, a gente fecha por aqui a nossa aula de hoje. Semana que vem a gente volta, então, né, para fechar Sócrates e entrar em Platão. Tudo bem? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Bom descanso.
sangue no olho, faca nos dentes aí, e vamos que o sucesso vai ser um mero detalhe, tá? Tchau, galera. Um abraço para vocês, hein?